Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 25. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e bendito seja o seu nome. Nós louvamos o teu nome pela vida e ministério do apóstolo Paulo. E pedimos que nesse momento o seu Santo Espírito fale conosco, mova os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos aprender de ti as verdades maravilhosas do Evangelho contidas neste relato da conversão do apóstolo Paulo. E a mesma voz do Senhor que trouxe à existência todo o universo a partir do nada, fale a partir de mim hoje, para os meus irmãos e para o meu próprio coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Que pedra era essa que estava no caminho de Carlos Drummond de Andrade quando ele escreveu esse poema e do qual ele nunca se esqueceu? A verdade é que a gente não sabe exatamente muito bem. Se você for pesquisar, você vai ver que os próprios estudiosos da literatura brasileira às vezes debatem o que seria a pedra, o que seria o caminho, mas o fato é que no meio do caminho do poeta tinha uma pedra e ele nunca mais esqueceu disso. Vocês já passaram por algo assim? Algo que mudou completamente o rumo da sua vida? Alguma coisa que te impactou profundamente? Algum evento que te impactou? Algo que aconteceu com você e você percebeu que a partir daquele instante você já não era mais o mesmo? Talvez a aprovação em uma prova importante, ou o seu casamento, ou o nascimento do seu primeiro filho, ou enfim, qualquer coisa. Alguma coisa aconteceu com você e você percebeu, nesse momento, nada mais vai ser como antes? Nesse texto é exatamente isso que nós estamos vendo. É o momento da mudança de vida do apóstolo Paulo. Aqui, descrito por Lucas ainda como Saulo. Nesse momento, algo acontece e ele nunca mais é o mesmo. Algo acontece e tudo muda. Quando nós somos introduzidos a Saulo pela primeira vez, Lucas, o escritor de Atos, vai dizer que ele estava segurando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão, consentindo assim com a execução do primeiro mártir da igreja. Logo após isso, ele agora vai até Damasco, com a autorização do sumo sacerdote, rumo ao quê? Às sinagogas de Damasco, a fim de capturar aqueles judeus que porventura tenham crido em Cristo. E o objetivo dele é capturá-los, prendê-los, levá-los até Jerusalém, onde eles seriam julgados e alguns deles executados. Mas acontece que ele não chega em Damasco da forma como ele esperava. Alguma coisa acontece com ele no caminho. Essa noite eu quero ver com os irmãos exatamente isso. O que aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. E nós vamos observar 3 aspectos na transformação experimentada por ele e que são, em certa medida, comuns a todos os cristãos. 3 aspectos que ele experimentou e que são, em certa medida, comuns a todos nós. O primeiro é: o cristão é aquele que teve a sua vida profundamente impactada por Deus. Segundo, esse impacto deve gerar no cristão serviço. E por fim, terceiro ponto, esse serviço deve ser realizado mesmo em meio ao sofrimento. O cristão tem a vida impactada por Deus, esse impacto gera serviço e esse serviço é executado mesmo em meio ao sofrimento. Perceba que então Saulo, ele inicia o nosso texto no versículo 1 como que respirando morte contra os cristãos. E aqui no original, no grego, vai trazer a ideia de um animal selvagem se preparando para dar o bote, como um leão pronto para saltar sobre a jugular de uma pessoa. Essa que é a ideia. Um animal feroz. O texto inicia desse jeito e termina com ele pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que aconteceu no meio desses 25 versículos? Bem, enquanto ele estava no caminho para Damasco, resumindo, ele viu o Senhor. E não tem como sair da mesma forma quando você vê o Senhor. Esse relato da conversão dele não aparece apenas em Atos 9, tá bom? No livro de Atos você vai ver também em Atos 22 e Atos 26, Paulo contando essa mesma história, de forma que se você olhar Atos 9, Atos 22 e Atos 26, você consegue construir a figura, a imagem do que aconteceu de uma forma melhor, como um todo. E o que ele diz é que é o seguinte: era próximo do meio-dia, quando de repente surge um brilho no céu, um fulgor, uma luz intensa. E a palavra usada é a mesma usada para descrever o brilho de um relâmpago. Uma luz intensa surge no céu que faz a luz do sol parecer com uma lâmpada velha que precisava ser trocada. No meio-dia, uma luz intensa surge, cega Saulo, joga ele no chão. E junto com a luz vem o quê? Uma voz. E a voz vai perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues?
A voz vai se identificar como Jesus, mostrando a Saulo a união entre Cristo e o seu povo. Os cristãos, eles estão em Cristo. De modo que quando Saulo e os sacerdotes estavam perseguindo os cristãos, eles podiam não saber, mas na verdade eles estavam perseguindo o próprio Senhor Jesus. Saulo é então lançado no chão e ele escuta a ordem de Jesus mandando que ele se levante, siga o seu caminho e aguarde mais instruções. Ele faz isso. Aquele homem intrépido, pronto para assassinar cristãos, agora chega na cidade cego, acompanhado e ajudado pelos outros. O interessante é que quando Saulo, após isso, ele tem um encontro com Ananias, ele é curado da cegueira. Quando Saulo finalmente chega na sinagoga, que é o destino final da sua missão original, ele não está mais tentando varrer o nome de Cristo da terra, mas a gente está tentando fazer o contrário, tornar o nome de Cristo mais e mais conhecido. Saulo, ele foi profundamente impactado pela visão que ele teve do Senhor, por aquilo que ele viu na estrada. E essa visão mudou quem ele era para sempre. A conversão de um cristão, de todo cristão, por mais que ele reconheça isso ou não, é em algum grau sempre assim. Pode não ser tão chamativa quanto foi a conversão do apóstolo Paulo. Você pode não ter visto os céus abertos e descer o Filho do Homem falando diretamente com você. Mas acontece que quando cada um de nós se converteu, fomos atingidos em cheio por um raio do poder e da graça de Deus. A conversão se parece muito mais com um Cristo vitorioso, nos vencendo, nos jogando no chão, destruindo as nossas barreiras, nosso orgulho. Parece mais com isso do que com um Jesus pobre coitado, batendo na porta do coração, pedindo, por favor, deixa eu entrar. É muito mais sobre ele vencendo a gente. Somos vencidos e completamente transformados. Repare, há uma transformação real, não é só modo de dizer, não é só uma figura de linguagem. Há uma transformação real. Um impacto real causado por Deus em nossos corações, cuja onda de choque se espalha por todas as nossas vidas e por todas as áreas das nossas vidas. Agora, eu não quero que você crie uma ideia errada disso, ok? Obviamente, nem toda conversão se parece extraordinária como a conversão do apóstolo Paulo. Tanto que, se você for olhar pelo restante do livro de Atos, você vai ver que todas as conversões posteriores relatadas no livro são pelo quê? Pela pregação da palavra. Pessoas ouvindo o evangelho, aceitando a verdade do evangelho, se arrependendo dos seus pecados, crendo e se convertendo. Exatamente como foi as nossas conversões. Como foram as nossas conversões. Por exemplo, para ilustrar, é muito provável que a sua conversão não tenha sido como a do apóstolo Paulo, mas mais parecida com a conversão de um outro cristão chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um professor em Oxford, que hoje a gente conhece mais como o autor das Crônicas de Nárnia. E numa manhã ensolarada, após uma noite discutindo sobre cristianismo com Tolkien, que era seu amigo, que hoje nós conhecemos mais como o escritor de Senhor dos Anéis, após uma noite discutindo com Tolkien, Lewis ele decide que ele vai ao zoológico. Ele entra no ônibus para ir para o zoológico, e o próprio relato dele é o seguinte, que ele entra no ônibus como um ateu, sai do ônibus como um cristão, ele não faz a menor ideia do que aconteceu no meio do caminho. Ele mesmo vai dizer que não estava absorto em profundos pensamentos teológicos e filosóficos. Não, não. Simplesmente aconteceu. Como talvez tenha acontecido com algum dos irmãos quando ouviu a palavra de Deus ou aqueles que cresceram na igreja. Não é tão fácil determinar quando foi esse evento, essa conversão. A questão é a seguinte: se você é um cristão, você teve a sua vida transformada. Se você é um cristão, houve um impacto na sua alma. Tendo sido chamativa ou não, a conversão ela não é uma mera mudança de conduta moral. A conversão ela não é uma mera mudança comportamental. Se converter não é se tornar um bom religioso. Se converter não é se tornar um bom frequentador de culto aos domingos, o bom dizimista. Não. A conversão
é uma transformação interna, real, verdadeira. Você era de um jeito, agora você é de outro jeito. Sabe, todos nós precisamos passar por essa transformação. Talvez você tenha vindo aqui hoje, depois de uma semana muito difícil no trabalho, ou cheio de complicações na sua casa, e os problemas vão se amontoando um em cima do outro, parece não ter fim. E aí você decidiu vir aqui hoje pensando, deixa eu ir lá ouvir para ver se eu escuto alguma coisa que me ajuda a lidar com tudo isso. Bom, hoje eu não vou dizer para você como lidar com cada um dos seus problemas, que, não se engane, amanhã vão estar lá te esperando de novo. Deram uma pausa na sexta-feira, amanhã eles vão estar de novo. Não vou te dizer como lidar com cada um deles. Mas eu posso te dizer como lidar com o maior dos seus problemas. Pecado. O próprio Deus descreve o pecado lá em Gênesis 4, versículo 7, como uma fera, como uma criatura, que você não pode dar a mínima oportunidade, ele está à porta. Se você der a mínima chance, ele vai saltar sobre você e vai te devorar. Qual é a nossa única esperança contra essa fera? Ter um encontro com o mesmo Senhor que Saulo encontrou no caminho para Damasco. Porque ele mata essa fera no nosso lugar. Então, se você olha para a sua vida e percebe que nunca passou por essa transformação interna, venha a Cristo. Venha até Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Creia nele. E não vai ser tão dramático quanto foi a conversão de Paulo. O céu não vai se abrir, não vai vir uma grande luz, você não vai ouvir uma voz do céu que vai te jogar no chão e te cegar. Não, isso não vai acontecer. Na verdade, amanhã as coisas vão parecer tudo exatamente igual. Seus problemas que estavam te esperando vão estar lá de novo, os mesmos horários, a mesma rotina, o mesmo trabalho. Mas se por um lado tudo é igual, eu te garanto que por um lado tudo vai ser diferente. Porque você foi transformado. Então, se você ainda não tiver experimentado isso, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. O cristão é aquele que teve a sua vida profundamente impactada por um encontro com o Senhor. E agora, para o nosso segundo ponto, essa vida impactada, tendo a sua vida impactada, ele serve. Ele serve. Qual foi a primeira coisa que Saulo disse logo depois que ele tem a visão do Senhor e que ele escuta a sua voz? Atos 22, versículo 10. Saulo diz: que farei, Senhor? Perceba que essas não eram palavras vazias. Tanto que, como nós lemos, ele chega em Damasco, é curado, e a primeira coisa que ele faz é ir na sinagoga e começar a pregar. Ou seja, automaticamente a disposição para servir surgiu no seu coração. Automaticamente. O encontro com o Senhor Jesus o impactou de tal forma, tão profundamente, que ele automaticamente começou a pregar. Foi instantâneo. Não houve um lapso de tempo, de anos. Ele se converteu, ele começou a servir. Quando encontramos com o Senhor, somos impactados de tal forma que nós voluntariamente servimos. O novo coração, quando ele vem junto com a nova vontade de obedecer ao nosso Deus. Todo cristão, ele possui temos em comum esse chamado, que é para o qual eu quero chamar a nossa atenção hoje. É uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus após a sua ressurreição, logo antes dele subir aos céus. Pregar o Evangelho. Todos nós recebemos esse chamado. A grande comissão, ela é um chamado universal para todos os cristãos, de todos os lugares, de todas as eras, e isso, obviamente, nos inclui. Todos nós, dos pastores aos membros mais novos dessa igreja, temos este chamado. Nós devemos estar prontos para confessar as razões da nossa fé a todo momento. E eu sei que, para a gente, cumprir esse chamado, ele pode ser particularmente difícil, porque nós vivemos hoje numa cultura de não incômodo. Como assim? Nós não queremos incomodar os outros com religião. Já ouviu alguma coisa assim? Não, você pode ir lá, você pode ter a fé que você quiser, vai para sua casa, vai para sua igreja, feche as portas, entre quatro paredes, faça o que você quiser, só que não me enche a cabeça com isso.
Essa é a cultura que nós vivemos. Não incomodar os outros com a religião. Nós não discutimos política, futebol e religião. E por estarmos imersos nessa cultura, nós também acabamos não querendo incomodar os outros. E aqui surge um perigo. É uma tentação que é uma grande tentação. Que é a seguinte: nós podemos sentir a tentação de seguir aquela famosa frase: pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário for, use palavras. Frase bonita, né? Pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário for, use palavras. É uma frase que parece moral, bela, ela aponta para a importância de um bom testemunho, mas às vezes a gente se esconde por detrás dessa frase. Vivemos como cristãos, como santos no mundo, na expectativa de que a nossa conduta cristã vai atrair as pessoas a Cristo. Mas deixa-me te dizer um negócio. Mais famosa que essa frase seja, ela está errada. Palavras são necessárias. Palavras são necessárias. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não importa o quão cristão seja o seu comportamento, o quão piedoso você seja, a sua conduta não vai dizer para o pecador: Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E agora basta que você se arrependa e creia para ser salvo. A sua conduta nunca vai dizer isso. Você precisa de palavras. Você precisa usar palavras para pregar o evangelho. Mas a questão é, como nós podemos, então, atingir o coração das pessoas em um tempo de tanta incredulidade, em um tempo da cultura do não incômodo religioso? Como nós podemos atingir o coração delas? Primeiramente, não seja inconveniente, ok? Não pegue uma Bíblia e suba na mesa do seu colega de trabalho e comece a pregar no meio do escritório. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Também não lide com toda e qualquer conversa com seus amigos não cristãos como se fosse um sermão. Não é assim que você faz. Sabe o que você faz? Você conversa. Você vai conversando normalmente. E ativamente busca oportunidades de testemunhar a respeito da sua fé. Às vezes elas se apresentam, às vezes você ativamente tem que buscá-las. Mas é assim que você faz. Você conversa. Você conversa. E quando você fizer isso, por favor, não apresente o evangelho como algo seco, como algo morto, como algo sem vida. Irmão, você não está oferecendo um balde de areia, você está oferecendo água viva, cristalina. O falecido pastor Tim Keller costumava dizer que para pregar ao coração, você deve pregar a partir do coração. Ok? Vou repetir. Para pregar ao coração, você deve pregar a partir do coração. O que significa? Você deve mostrar que você se importa com aquilo pelo qual você está falando. Você deve usar palavras, mas elas não têm que vir só do seu cérebro, da sua memória, elas têm que vazar do seu coração. Você não pode pregar o evangelho acanhado, com vergonha. Você não deve pregar o evangelho se desculpando. Você tem que pregar mostrando que o evangelho é mais importante do que o mundo para você. Que você é totalmente apaixonado pela realidade maravilhosa do que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Como Ele te salvou dos seus pecados, como Ele te salvou de si mesmo. Você prega apaixonado, alegre e querendo que a pessoa que te escuta se alegre junto com você. Pregue mostrando o quanto você foi profundamente impactado na expectativa de que o Espírito Santo vai fazer com o seu ouvinte a mesma coisa que ele fez com você. Assim como ele te venceu, pregue na expectativa que ele vai vencer aquele que te escuta. Confiante de que o mesmo Deus que te venceu
também pode fazer a mesma coisa com seu colega de trabalho, com seu primo, seu tio, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho. Provavelmente, nem eu, nem você fomos chamados para sermos grandes pregadores culturalmente relevantes, ou ainda, como o apóstolo Paulo, chamados para virar o mundo de cabeça para baixo. Sabe de uma coisa? Você foi chamado para virar a sua casa de cabeça para baixo. Você foi chamado para pregar e testemunhar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Sim, crianças, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja inserido. Você foi chamado para testemunhar, na expectativa de que o Senhor também irá transformar os outros. Todo cristão é alguém que foi profundamente impactado por Deus e, tendo sido impactado, ele serve, prega o evangelho. E agora para o terceiro ponto. Ele prega o evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Observe o seguinte. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido para pregar o evangelho entre os gentios, ele é o apóstolo dos gentios, só que não é só isso. O apóstolo Paulo ele também foi escolhido para sofrer. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso para Ananias. Vai dizer que logo mostrará a Paulo o quanto lhe importa sofrer pelo seu nome. Essa é uma realidade que também se cumpre rápido na vida de Paulo, já que, como nós lemos no capítulo 9, versículo 23 e 24, ele tem que fugir de Damasco em um cesto descido por uma corda na muralha, porque os judeus já queriam matá-lo. Sofrimentos por Cristo alcançam Paulo muito rápido e nunca mais saem da cola dele. Se você quiser uma descrição inteira sobre isso, pode ir lá em 2 Coríntios 11, você vai ver uma lista extensa dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Agora, não pense, por favor, não pense que isso foi Jesus sendo mesquinho ou vingativo, sabe? Ah, é, Paulo, você fez meu povo sofrer? Você ajudou na morte de Estevão? Agora você vai sofrer também. Não, não foi vingança. Foi graça. Foi graça. Passar de um assassino de cristãos para alguém que sofre pelo nome de Cristo não é outra coisa senão a graça de Deus em ação. Tanto que o próprio Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que sofrer pelo evangelho não é uma maldição, mas é um privilégio. É um privilégio. O sofrimento, ele é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Os profetas do Antigo Testamento passaram por isso. Os apóstolos, a igreja primitiva sofreu. Jesus sofreu. Hoje nós temos a igreja perseguida que sofre muito pelo nome de Cristo ao redor do mundo. Agostinho dizia que Deus já teve um filho na terra sem pecado, mas nunca um filho sem sofrimento. Todos sofrem. Sabe uma coisa? É uma honra sofrer pelo nome de Cristo. É uma honra sofrer pelo nome de Cristo. Como Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Valerá a pena. Se com ele nós sofremos, com ele nós também seremos glorificados. O sofrimento por Cristo não é vazio, não é sem sentido, não é um absurdo. Não, ele é recompensado e ele é uma glória, uma honra. Provavelmente, nem eu, nem você, vamos sofrer como os nossos irmãos da igreja perseguida ou como o apóstolo Paulo. Mas nós devemos estar dispostos, sim, a abraçar pequenas doses de sofrimento diário por Cristo. Pequenas doses de sofrimento diário. Então, um exemplo. Abraçar a chacota. Abraçar as piadas na universidade. Você é cristão? Como você pode crer nisso? Sim, abraçar essa chacota. Abraçar a vergonha de compartilhar o evangelho com os outros. Atravessar essa timidez. Testemunhar sobre a sua fé. Talvez, para você, pai, esse pequeno sofrimento diário seja depois de um longo dia de trabalho, você reunir toda a sua família e fazer um culto doméstico.
visando ensinar o evangelho para os seus filhos, quando tudo que você mais queria era estar assistindo um jogo do Mundial de Clubes. Ou ainda, enquanto no trabalho, você deve parecer aquele amigo chato que não participa das conversas, que não participa de certas piadas. Ou na universidade, na escola, você recusa e recusa, sempre recusa ir para aqueles lugares que te convidam e você sabe que você não deve ir pela sua criação, pela palavra de Deus. E você sabe que se você se der uma vez, eles não vão te deixar esquecer. Talvez a sua pequena dose de sofrimento seja isso, seja recusar. Talvez para você, mãe, a sua dose de sofrimento pelo reino seja, mesmo em meio à rotina difícil com filhos, dedicar mais tempo a estudar a palavra de Deus. Sabendo que os seus filhos, eles estão crescendo, e junto com eles as dúvidas, e é a você que eles vão recorrer para tirar as dúvidas deles. Ou, para qualquer um de nós, talvez você tenha um vizinho difícil de lidar, a sua dose de sofrimento é aturar esse vizinho. E amá-lo, realmente amá-lo. E buscar estar junto com ele, na expectativa de que, mesmo ele sendo uma pessoa difícil, em algum momento o Senhor vai suscitar uma oportunidade de você pregar para ele o Evangelho. Irmãos, são essas pequenas doses diárias de sofrimento que nós devemos suportar para compartilhar a nossa fé com mais eficiência. Mas veja, são pequenas doses de sofrimento, sim, mas é uma grande honra. É um privilégio. É um privilégio. Mesmo que seja nessas pequenas doses, sofrer por Cristo. Para terminar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente a história de um servo de Deus que viveu no século passado, que particularmente para mim é uma das histórias que mais me impacta. Em 1906, nasceu na Alemanha o teólogo e pastor, e por favor me perdoem a pronúncia, Dietrich Bonhoeffer. Teólogo brilhante. Brilhante. E ele um dia escreveu a seguinte oração: dentro de mim está escuro, mas em ti há luz. Eu estou só, mas tu não me abandonas. Eu estou desanimado, mas em ti há auxílio. Eu estou inquieto, mas em ti há paz. Não entendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Uma bela oração, né? Uma bela oração de quem deposita a fé em Cristo mesmo em meio ao sofrimento. Sabe o que acontece? Bonhoeffer ele escreve essa oração enquanto ele estava preso pelo regime nazista. Durante a ascensão de Adolf Hitler ao poder, como Führer alemão, as igrejas da Alemanha se tornaram um palco para a propagação do ideal nazista, para a propaganda nazista. As cruzes nas igrejas, que na Alemanha muito comumente tinham a imagem do Cristo crucificado, foram substituídas pela cruz de Hitler, a suástica. Bonhoeffer, como um pastor, como teólogo, como uma figura pública, ele se posiciona contra isso. Ele combate essa ideia, combate o autoritarismo, dizendo que só a Deus, não há nenhum governante que deva governar como rei, que esteja acima da palavra de Deus. Ele se opõe a isso, ele se opõe ao antissemitismo. E em 1943, em 1943 ele é preso. E durante a sua prisão, ele passa 2 anos preso. Durante a sua prisão, ele escreve essa oração: não entendo os seus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Você consegue imaginar isso? Um homem preso, todo dia vendo pessoas sendo encaminhadas para a câmara de gás ou sendo fuziladas. Ele não sabia se no outro dia ele estaria vivo, e mesmo assim ele escreve: tu sabes o caminho certo para mim. Em ti há paz. Ele permanece preso por 2 anos, até que em 9 de abril de 1945, Bonhoeffer é executado, forcado por uma corda de piano. Detalhe, apenas 10 dias antes do campo de concentração onde ele estava preso ser tomado por tropas soviéticas e os prisioneiros serem libertados. Só 10 dias.
As últimas palavras foram: é o fim, mas para mim é o início da vida. Esse é um homem que sabe que vale a pena sofrer por Cristo. Esse é um homem que sabe que o sofrimento cristão pela causa do evangelho não é em vão. As suas últimas palavras são a sua frase mais famosa, ok? Mas ainda mais uma frase que ele disse, que quando eu vi me marcou profundamente, que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando ele ia ser preso, ele virou para o seu amigo, que também foi preso junto, e disse a fim de consolá-lo, lá em 1943. Eles iam ser presos, ele disse para o seu amigo: vamos com calma para a forca, como cristãos. Essa é a mentalidade de alguém que sabe que vale a pena sofrer por Cristo e que Deus sabe o melhor caminho para nós. Irmãos, cristão é aquele que sofre de cabeça erguida. Não porque nós somos orgulhosos. Não porque nós sentimos menos dor. Não porque nós somos mais fortes, porque Deus sabe que nós não somos mais fortes. Mas nós sofremos de cabeça erguida porque nós temos os nossos olhos apontados para o céu. Mesmo que nossos olhos estejam cheios de lágrimas. Se tivermos as nossas vidas profundamente impactadas por Deus, anunciemos o Evangelho, mesmo que soframos. Se viermos a sofrer, façamos com calma, como cristãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, que o Senhor é bom. O tempo todo, o Senhor é bom. O Senhor encontrou cada um de nós nos mais diversos caminhos de nossas vidas. Se apresentou e nos atraiu a beleza de Cristo. Essa visão nos transformou. E agora, transformados, nos ajude a pregar o Evangelho a quem precisa ouvi-lo, aos seus eleitos espalhados pelo mundo, a toda criatura. Nos ajude a pregar o Evangelho. Mesmo se para isso nós tenhamos que nos empenhar mais estudando a palavra quando nós não queríamos, mesmo se para isso nós tenhamos que passar mais tempo com aqueles com quem nós não queríamos, mesmo que para isso nós tenhamos que abraçar pequenas doses de sofrimento diário, nos ajude a, tendo sido transformados, pregar e sofrer como cristãos. Nossa oração em Cristo Jesus. Amém.